Boa tarde, senhores e senhoras. Hoje nós vamos dar início ao terceiro debate das chapas dado fiscal para o biênio 2019-2021. Nós temos umas regrinhas a ser seguidas que eu vou passar para vocês. Nós temos um debate de 4 blocos. O primeiro é a apresentação das chapas, com sorteio de quem fala primeiro. O segundo bloco são de 4 perguntas, 2 para cada lado. Eles vão se fazer as perguntas com direito à réplica, tendo 1 minuto para a pergunta, 3 para as respostas e 2 para a réplica. No terceiro bloco, são 6 perguntas da plateia, que podem colocar nessas caixinhas para a chapa 1 e a chapa 2. Também a gente faz o sorteio de quem vai começar. E no terceiro bloco, terceiro bloco são 6 perguntas, 3 para cada lado, 3 minutos para a pergunta, 2 para a réplica, E o quarto bloco são as considerações finais das 2 chapas, certo? E quem abre é quem fecha. E nós temos um baldinho aqui para fazer o sorteio. Como agora nós estamos longe, eu vou pedir para cada uma da chapa. Agora eu peço para a chapa 2 retirar, e no segundo sorteio eu peço para a chapa 1. Pode ser? Então, muito obrigada. Chapa 1, você é abençoado. Terceira vez. Bom, boa tarde a todos, a todas. Dizer que é um prazer, uma honra estar aqui novamente em Araras, no campus da Universidade Federal de São Carlos, para apresentar um programa para discutir com vocês a nossa concepção de sindicato e de luta sindical. Mas antes que eu entre rapidamente fazendo considerações sobre a nossa carta-programa, eu queria apresentar o campus de Araras, que já está apresentado, porque já divulgamos amplamente a nossa carta-programa, o professor Fernando Salas. Está aqui presente e será o representante da nossa chapa caso saiamos vencedores desse pleito. Então, se a chapa 1 vencer as eleições, está concorrendo junto com meus colegas da chapa 2, o Fernando Salas passa a ser membro da nossa diretoria e na diretoria vai representar, eu tenho certeza, com grande dignidade, com grande capacidade de, vamos assim, tocar todas as nossas pautas e todas as nossas questões referentes, não só ao sindicato de um modo geral, mas especificamente sobre as questões locais que são inerentes, que são pertinentes ao campus de Araras. Quero agradecer a chapa 2, na figura do Luiz, do Otto, que hoje são nossos colegas de debate, mais uma vez a Matilde, que tão competentemente tem conduzido os trabalhos. Bem, sobre o nosso programa, já fizemos 2 debates. Fizemos um ontem na Lagoa e ontem mesmo em Sorocaba. E eu vou puxar a discussão para vocês a partir de, vamos dizer assim, da esteira do que está acontecendo do ponto de vista dos debates entre a chapa 1 e a chapa 2. Uma questão que parece que passou a ser uma questão importante do nosso ponto de vista, de como que nós lemos e como que nós entendemos esse debate, é de que a gente entende que a chapa 2 faz um Ctrl+C, um Ctrl+V da nossa carta-programa. E eu vou especificar algumas questões que, na tradição da nossa oposição, ontem a chapa 2 disse que ela não tem nada a ver com o grupo anterior que concorreu às eleições, que eles são um novo grupo. Eu não entendi muito bem isso, porque eles têm apoio explícito dos companheiros da chapa 2 das últimas eleições, né? Mas tudo bem, isso não é uma questão que desafeta a gente, isso é uma questão da chapa 2. Mas na tradição da nossa oposição dentro do sindicato, nós sempre recebemos legitimamente uma crítica muito contundente, uma crítica muito dura com o fato de que nós nos ligamos da ANTS e criamos o PROENTES.
Não por acaso, o primeiro presidente do PROINPES, que está aqui do meu lado, que é o professor Gil, era presidente da UFSCar. E o PROINPES significou vamos dizer assim, uma revolução do ponto de vista dos encaminhamentos da luta em defesa das questões reivindicadas pela categoria dos professores, mas muito mais do que isso, em defesa da universidade pública. Então, essa carreira que atualmente temos aí, e que agora nós vamos ter um reajuste de reestruturação do acordo que nós, do PROINPES, fizemos com o governo Dilma antes da deposição da presidenta, né, e que tramitou no Congresso, foi aprovado, e ia para a mesa de homologação do governo Temer, e antes pede uma audiência com o ministro de então, Mendonça, para pedir que a antes não ratificar, que o governo não ratificasse aquele acordo, né? Então, a nossa posição é uma posição muito clara. Nós não temos vacilo, não ficamos titubeando ou fazendo um discurso envergonhado de que nós não somos antes, como a Chapa 2 tem feito. A nossa posição é uma posição clara, antes nunca mais, do ponto de vista do nosso entendimento. Nós somos filiados ao PROINPES, mas não basta dizer que nós somos filiados ao PROINPES. Nós construímos o PROINPES. Essa é uma questão. Uma outra questão que diferencia muito as nossas oposições até então, e agora a Chapa 2 adere ao nosso programa, é com relação à consulta após as assembleias. Nós achamos que a Assembleia não é a última que dá a palavra final sobre os destinos políticos do nosso sindicato. A palavra final sobre os destinos políticos das deliberações do nosso sindicato, discutido democraticamente nas assembleias, são as consultas, né? E as nossas oposições sempre, eu vou falar no plural, porque a Chapa 2 ontem disse que é um novo grupo e que não tem nada a ver com o grupo anterior que concorreu com a gente, então vou usar no plural. As nossas oposições, historicamente, sempre se posicionaram contra a consulta pós-assembleia. Concluindo, e por último, que eu posso resumir aqui, mas depois eu posso voltar a essas questões, é com relação ao voto eletrônico. Então, o voto eletrônico sempre foi um voto questionado, repudiado pelas nossas oposições, e agora, para nossa alegria, para nossa felicidade, a Chapa 2 faz uma adesão ao voto eletrônico, mas faz adesão ao PROINPES e faz adesão às consultas. Boa tarde. Gostaria inicialmente de cumprimentar o Maria, o Gil pelo debate, a Matilde por conta do debate, o companheiro Bob, cumprimentar vocês todos que estão aí. Eu sou o professor Luiz Bezerra, do Departamento de Educação de São Carlos, e gostaria de dizer que, com relação ao representante do campus, a nossa chapa optou por não indicar, porque poderíamos ter indicado qualquer pessoa, um colega nosso qualquer, mas optamos por não indicar porque nós entendemos que nós vamos propor uma nova forma de organização sindical, verdadeiramente democrática. E por propormos uma forma verdadeiramente democrática, entendemos que seria melhor, se eleitos, fazer uma reunião ou várias reuniões com o campus, até que o campus eleja uma pessoa que realmente represente o campus e não uma determinada chapa no sindicato. E aí essa pessoa que representa o campus representaria muito melhor do que uma pessoa que representa uma determinada chapa. Dito isso, é preciso dizer que o nosso grupo, quando começou a pensar em concorrer no sindicato, por que o fizemos? O fizemos porque nós temos um sindicato cuja direção envelheceu nas ideias, envelheceu na forma de fazer política, envelheceu nas práticas. Faz 22 anos que é o mesmo grupo que está no comando do sindicato. 22 anos que as práticas são as mesmas. Isso fez com que o sindicato se afastasse da categoria, se afastasse dos campos, se afastasse dos professores. Que o sindicato ficasse preocupado só com questões externas. Não que os problemas nacionais não sejam importantes, muito pelo contrário, porque os problemas nacionais, eles determinam a nossa carreira, a nossa concepção, a nossa organização. Então temos muita preocupação com isso e vamos continuar discutindo. Mas essas questões, elas são feitas junto com outros organismos, junto com as centrais sindicais, junto com outros sindicatos, junto com as federações. Por isso,
teremos que ter uma nova forma de organização. Uma organização que seja mais local, mais próximo dos professores, preocupada com as questões dos professores nos seus campos. E é porque estamos preocupados com os professores nos seus campos, no seu ambiente de trabalho, que estamos propondo uma nova forma de organização sindical. Se vocês pegarem o nosso programa, a nossa carta-programa, virão que essa carta, ela é focada em 9 eixos, 9 grupos de trabalhos. Grupos de trabalhos que pretendem fazer com que o sindicato volte a ter vida, com que o sindicato volte a existir. E existir no seu local, no local de trabalho. Sabemos da importância das lutas econômicas, das lutas políticas, da organização dos trabalhadores no local de trabalho e das necessidades de cada professor no seu local de trabalho. E é em busca de resgatar essas práticas sindicais, que são fundamentais quando a gente pensa na história do sindicato, que nós estamos propondo essa nova chapa. Portanto, a nova chapa, ela propõe uma nova forma de organização sindical. Ela tem outro GT que vai discutir os assuntos educacionais e de carreira, que é fundamental, já que nós temos uma carreira que temos que trabalhar sobre ela, temos que discutir, os professores têm que atuar nela. E uma questão fundamental, que é a questão da comunicação e transparência. Eu tenho chamado a atenção na forma de comunicação e transparência, porque se nós tentarmos abrir o site do sindicato para localizar, por exemplo, prestação de contas, eu duvido que alguém, em menos de 5 minutos, consiga acessar essas questões no site do sindicato. Alguém que nunca abriu. Quem já está acostumado vai achar muito fácil. Mas quem não está? E se encontrar, vou dizer, vai encontrar uma única, a de 2018. Não tem transparência. Aliás, se alguém quiser a de 2018, que é muito difícil encontrar no sindicato, você entrar no nosso site do Mais a do Fiscal no Facebook e vai encontrar facilmente, porque ele está lá disponível. Além disso, as comunicações, elas são muito mal feitas. Se a gente entrar naquele site, tem um monte de comunicados, que a gente vai ver comunicado 1, 2, 3, 4, mas eu não sei do que trata cada comunicado. Eu teria que abrir um por um para saber do que trata cada comunicado. Então nós temos uma proposta de criar grupos de trabalho e grupos que sejam muito mais transparentes, que tornem muito mais transparente as ações do sindicato, muito mais fácil a comunicação e que a partir daí a gente passa a ter um sindicato realmente democrático, voltado para a categoria e com muito mais trabalho na base. Depois a gente vai discutir as outras questões mais à frente. Obrigado. Bem, a gente vai passar agora para o segundo bloco, e são perguntas entre os candidatos, né? São 2 perguntas para cada um que eles fazem entre si. Como o primeiro, a chapa 2 sorteou, eu vou passar para a chapa 1 sortear quem vai começar. Chapa 2. Boa tarde, eu sou o professor Otto, candidato a primeiro secretário. Vou fazer uma pergunta que diz respeito a algumas coisas cotidianas, que é o seguinte: há 3 anos está sendo discutido no Conselho de Pesquisa da Universidade uma portaria que vai regular os afastamentos. Essa portaria atualmente já tem uma pré-texto aprovado, mas a Pró-Reitoria em especial está querendo determinar, por exemplo, que qualquer afastamento que a gente faça, de 2 dias que seja, ou para ir a uma outra entidade, para ir a uma outra universidade aqui, a gente tem que fazer um pedido, esse pedido ser aprovado, e a gente tem que fazer um relatório dele. Entre outras coisas, tem vários outros pontos, havia várias discussões a respeito disso. O que espanta é que nesses 3 anos a gente não teve nenhum comunicado da DUFSCar a respeito. Eu gostaria de saber por que a DUFSCar não se posicionou. Olha, nós temos acompanhado essa questão, até porque sou professor da TIRO, já podia ter me aposentado desde 2014, mas estou aqui e me nego a fazer
a aposentadoria, quero fazer a resistência dentro da sala de aula e nas pesquisas que publico, né? Tenho acompanhado isso, vi o meu programa de pós-graduação, ouvi o meu departamento, mas isso também reverbera dentro da UFSCar, dentro do sindicato. E a nossa posição é de que essa portaria é uma estupidez. Em que sentido que ela é uma estupidez? Se ela foi implementada, se ela for aprovada, tal como o próprio Otto disse que ela ainda está em processo de discussão, né? Ela ainda não foi. Ela é uma estupidez na medida em que ela burocratiza a vida dos professores. Eu acho que a dinâmica da vida acadêmica, como por exemplo eu ter que sair de São Carlos para ir em uma banca em Araraquara, no programa de pós-graduação, eu sou vinculado à área de educação, né? Eu estou de Araraquara a menos de 40 quilômetros e provavelmente vou gastar talvez 6 horas para sair depois do almoço e volto 6 horas da tarde. Se eu tiver que preencher todas essas burocracias, isso é uma coisa estúpida. Isso talvez pudesse ter algum sentido se eu morasse em Roraima, se eu morasse no Acre, e eu tivesse que desenvolver minhas atividades acadêmicas no Sul, no Sudeste, e que tivesse que fazer uma longa viagem, e aí justificar e me dar garantias trabalhistas de que eu estou desenvolvendo atividades inerentes e com consentimento das hierarquias da universidade. Mas no caso de São Carlos, que nós estamos cercados aqui pela Sunesp, que nós estamos cercados aqui pelos campos da USP, que nós estamos aqui cercados pela Unicamp, pelas federais do estado de São Paulo, que eu posso fazer uma viagem a São Paulo e voltar no mesmo dia, como tradicionalmente às vezes eu vou, quando participo das bancas na PUC, ou até mesmo na Faculdade de Educação da USP, eu acho isso improdutivo, eu acho que isso é um atraso, eu acho que isso é um controle excessivo que não faz sentido. Portanto, a nossa posição é de que essa burocracia que deixa mais estúpida ainda as nossas relações no âmbito da vida acadêmica, só piora as condições da universidade. Já não basta a carga horária que eu tenho de ensino, já não basta o produtivismo acadêmico que a CAPES me impõe por conta das obrigações que eu tenho que atender para me manter credenciado no meu programa de pós-graduação e, portanto, continuar orientando mestrados e doutorados, mas até mesmo, no meu caso, que sou bolsista PQ do CNPq, um dos pontos de avaliação que eu sou submetido como professor 1D do CNPq é a quantidade de mestres e doutores que eu formo, naquele quatriênio que eu tenho aquela bolsa. E é impossível eu cumprir aqueles processos todos que o CNPq me impõe se eu não estou vinculado ao programa de pós-graduação. Se eu não estou vinculado ao programa de pós-graduação, eu não preencho. E para eu estar vinculado, eu preciso preencher toda aquela quantidade de artigos, qualis 1, qualis 2, qualis 3. Tá, essa é eu estou falando a partir de mim, concluindo. É a minha vida, mas é a vida de toda essa plateia que está aqui. E agora vem a Pró-Reitoria impor essas condições, eu, pessoalmente, acho uma estupidez. Eu acho que essa burocracia é excessiva, desnecessária, levando em consideração a natureza acadêmica da UFSCar e a geografia onde ela está situada. Realmente fico feliz de saber que há uma certa preocupação agora da direção do sindicato com essa questão. Porque quando começamos a discutir essa questão, o presidente do sindicato estava afastado, estava para a Inglaterra, e há um ano não tinha nenhuma discussão sobre isso, até para discutirmos isso no departamento, fazemos parte do mesmo departamento, mas esse não é o problema. O que interessa é que com essa portaria aumentem muito o nosso trabalho no sentido de precarizar. Aumentem muito a quantidade de relatórios que queremos fazer e muitas vezes desnecessariamente. Então é fundamental que o sindicato tenha uma participação efetiva dessas questões, inclusive no consumo. O consumo que o sindicato, em tendo assento, abandonou faz vários meses que o sindicato não aparece nas reuniões do consumo, que não discute as questões fundamentais no consumo. O fato do sindicato não estar discutindo essas questões fundamentais da nossa universidade, tanto no consumo quanto nos outros conselhos, é que tem feito com que a nossa situação tenha ficado cada vez mais precarizada. O fato do sindicato ter abandonado os trabalhadores na categoria, ter abandonado os professores, entendendo que não é função sua discutir essas questões
próprias da universidade com os professores, porque entendem que essa é uma relação entre departamentos e a reitoria, entre as unidades e a reitoria. Isso tem feito com que as nossas condições de trabalho tenham ficado cada vez mais precárias. É nesse sentido que a nossa chapa se propõe a resgatar o papel do sindicato para discutir com a reitoria, para discutir nesses conselhos as condições de trabalho do professor, que estão cada vez piores, cada vez mais precarizadas, e em situação em que muitas vezes temos que acabar respondendo essas questões, de ter que, para sair daqui e nos deslocarmos, em São Carlos, deslocar 3, 4 quilômetros para sair da UFSCar e ir para a USP, tenhamos que fazer esses relatórios. Agora nós vamos para a segunda pergunta, que é da chapa U. Bom dia a todos, boa tarde. É uma satisfação estar aqui. Cumprimento a todos da chapa 2, chapa 1, os colegas presentes. Professor Luiz Bezerra, vocês, na proposta de vocês sugerem uma série de GTs. GT Educação, GT Imunização, GT Gênero, GT Aposentadoros. Nós já temos. Né? Além de vocês estarem procurando ter uma posição parecida conosco em tudo, como a Maria já disse, vocês propõem coisas que já existem. E vocês simplesmente não participam de nenhum. Primeiro, gostaria de saber por quê. Segundo, o senhor fala não é verdade. Para a gente ter posição e levar para o conselho universitário, a gente tem que conversar com as pessoas que fazem parte da nossa comunidade, com nossos associados. A gente tem feito inúmeras palestras. A minha pergunta de 1 minuto não vou ter tempo, vou falar só a última. A palestra de 29 de maio, a professora Thais Blecher, discutiu exatamente saúde mental e qualidade de vida. Vocês não apareceram lá, nenhum de vocês. Quem estava lá é o nosso grupo. Eu pergunto por que vocês fazem um discurso, mas a prática de vocês é outra. Bom, essa pergunta foi feita ontem em Sorocaba e parece que vocês não aprenderam nada. A resposta do Daniel foi exatamente essa. Eu não posso discutir o vazio. Alguém aqui sabe da existência desses GTs? Alguém aqui já participou desses GTs? Vocês já viram em algum comunicado da UFSCar convocatória para participar desses GTs? Na verdade, nós estamos propondo a criação desses GTs com vida efetiva. Nós estamos propondo com pessoas para coordenarem, para organizarem, para fazer esses GTs acontecerem. E acontecer não somente no campus de São Carlos. Nós estamos propondo para que aconteça em todos os campos, porque nós entendemos que todos os campos têm que ter direito de participação e tem que criar esses GTs em todos os campos. Não é uma coisa exclusiva do campus de São Carlos. A acusação de que a gente não participa das coisas, eu achei que fosse outra, porque ontem a discussão era que foi convocado 18 assembleias e nós não participamos das assembleias. É óbvio, não podemos participar de uma coisa que não existe. A gente ia para as assembleias, elas tinham 2 finalidades. Uma era uma reunião de 2h30 com 2 horas de informe, 15 minutos e mais nada. E quando a gente tinha alguma coisa deliberativa que era importante discutir e deliberar, aparecia o presidente com 179 procurações. Não tem debate, não tem deliberação. Então nós não estamos tendo uma assembleia dessa. Nós não estamos dispostos a participar de farsas. Então é nesse sentido que nós queremos um sindicato ativo, um sindicato participativo, um sindicato em que as pessoas sejam convidadas e convocadas a participar, a organizar a sua vida, a organizar. E esses GTs farão isso. São GTs que terão existência, que terão vida, porque nós teremos gente em todos os campos puxando essa organização, dando efeito a essa organização. Nós não vamos fazer coisas. O sindicato, outro dia eu ouvi que o sindicato não participa do Consune porque não tem gente para participar do Consune. Se não tem gente para participar do Consune, como que tem esses GTs? Onde que esses GTs existem? Não dá para a gente discutir no vazio. O sindicato não tem uma pessoa para mandar para uma reunião do Consune falar de organização de GT, parece brincadeira. É nesse sentido que nós estamos falando de dar vida ao sindicato, de trazer as pessoas para participar
efetivamente da vida e da organização do sindicato. Luiz, primeiro, não é verdade que a gente não convoca os GTs. Basta as pessoas pegarem Nós estamos numa plateia de colegas aqui de Sorocaba e eles podem checar isso com seus próprios e-mails. O GT de gênero que nós temos, por exemplo, é um GT muito atuante. Ele fez um congresso nacional em São Carlos que teve repercussão no Brasil inteiro, teve repercussão muito grande na cidade de São Carlos. Então, os nossos GTs, eles funcionam. Agora, é incrível você falar das assembleias da UFSCar se a chapa 2 tem participação zero das 18. Essa gestão realizou 18 assembleias. Né? E o índice de participação da chapa 2 nas assembleias é zero. Um conjunto expressivo dessas assembleias que coincide exatamente, por exemplo, com a discussão da reforma trabalhista. A chapa 2 não participou da discussão da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, perdão. Então, as assembleias que coincidem com as discussões sobre a reforma da Previdência, a participação da chapa 2 é zero. O Luiz mesmo, das 18, eu acho que ele foi em 5. Ele é o meu colega Otto, que é meu também, que deu no centro, foi em 2. Então, é meio estranho ficar dizendo que as assembleias é assim, assado, como que podem saber desses detalhes de assembleia assim, assado, se não tem nem a própria presença? As assembleias são democráticas. A diretoria da UFSCar faz o informe necessário, eles são rápidos e ligeiros, abre a plenária e fala. A própria diretoria da UFSCar muito pouco fala, depois se inscreve para falar. E eles não testemunham disso. Então, se a chapa 2 propugna por um novo sindicalismo dentro da UFSCar, né, esse sindicalismo ele é praticado por nós. E de forma muito mais pela base e geral do que eles mesmos propõem, porque a gente faz uma consulta e eles são contra a consulta. Obrigada. Nós vamos agora para a terceira pergunta, que é a chapa 2 que vai perguntar. Terminou? Ok, a nossa pergunta é sobre algo que está sendo discutido e que vai afetar a vida de todos nós. Nós sabemos que está sendo discutido aí a questão do Futurice, que afetará a vida de todos os professores das universidades. Para participar do Futurice é muito interessante dizer que nós somos favoráveis a consultas online e tal. Vai ter uma assembleia da comunidade amanhã em São Carlos, e o pessoal da UFSCar, os estudantes vão participar. Adivinha qual sindicato respondeu que não vai participar? Desculpa, eu não ouvi a categoria, nós não consultamos a categoria. Ora, por que não consultou? Nós temos um instrumento versátil, fácil, que é o voto online. Abre uma consulta online rapidamente, consulta a categoria. No dia 30 de maio, nós tivemos uma assembleia, uma manifestação dos estudantes de todas as categorias, e o sindicato também não aderiu porque não consultou a categoria, porque não tinha a opinião da categoria. Mas por que não consulta? A questão é essa, por que não consulta? Então, nesse sentido, qual a posição da chapa 1 em relação ao Futurice? Primeiro, professor Bezerra, vocês flutuam muito, né? Porque todas as nossas posições, professora Marília, aliás, eu queria até citar um episódio, né? Vocês dizem que não tem nada a ver, nem conhecem os colegas das oposições anteriores, mas só para vocês saberem, né? Nas últimas eleições, o professor Eduardo Pinto e Silva, quando foi inscrever a chapa dele, ele disse que eu estou inscrevendo a minha chapa e estou escrevendo também no Conselho Fiscal. Nós ficamos para ele que eram separados. Então tudo bem, entrego aqui. Entregou a ficha do professor Bernardo, da chapa 2 aqui, entregou a ficha do professor Daniel Vetrusco, da chapa 2 aqui.
O professor Eduardo Pinto, da antiga oposição, entregou chapas de pessoas que estão na chapa deles. Eles não têm nada a ver, não conhecem, não viram. Enfim, a comunidade vai avaliar e vai acreditar se quiser, se puder. Mas, enfim, com relação às consultas, a qual agora eles aderiram, eles só não entenderam direito como é que se faz a coisa. A gente vai explicar um pouco, para ver se eles conseguem entender melhor, já que a prática é nossa. As consultas se fazem depois do debate presidencial, não assim assodadamente. Uma questão como Futures, da importância do Futures, ela precisa sim de debate presidencial em todos os lugares. Temos que vir aqui discutir o Futures com vocês aqui em Araras, nós temos que ir a todos os centros, departamentos que preciso, temos que ir a Sorocaba, temos que ir a Lagoa do Sino, temos que fazer uma longa discussão, um amplo debate. Não é uma coisa desse tipo que o professor está sugerindo. Ele pegou o bonde, mas não pegou direito ainda. Uma consulta vai ser feita ao fim e ao cabo de uma longa discussão presidencial importante que tem que ser travada. E só então que nós, para não cometer o erro que eles querem cometer, que foi o erro que eles criticaram da reitoria e nós concordamos, que é já sair com uma posição e defender essa posição publicamente, sem que a comunidade seja consultada, vai esgotar, não consigo falar. Um minuto, obrigado. Então, a gente, sem ouvir, sem essa ampla consulta e sem ter uma posição, nós não vamos, obviamente, à Assembleia Comunitária para dizer qual é a posição da UFSCar, porque nós temos que ter respeito aos nossos colegas. A nossa posição não se dilui no conjunto de todos os trabalhadores e estudantes daqui. A gente tem que conversar primeiro com nossos colegas, saber a posição, e então ir lá na Assembleia Comunitária colocar a posição dos colegas. Depois de um amplo debate, com muito tempo, numa plenária, em que a gente não vai votar coisa nenhuma, porque é assim que funcionam as Assembleias Comunitárias. Então, essa é a minha resposta. Agora, desculpa, na verdade, havia tempo hábil de convocar uma assembleia para fazer uma consulta se a comunidade queria participar dessa assembleia comunitária ou não. Havia tempo hábil para isso. Podia ter sido feita uma assembleia na semana passada, não havia problema nenhum de se fazer isso. Quanto ao fato de a gente ter colegas que participaram de outros conselhos fiscais, etc., nós somos um grupo de pessoas que pensam diferente. Não somos um bloco unitário, tem pessoas que pensam por aí, pessoas que pensam por aí. Então chegamos a esta carta programa nosso, que a gente tem como programa para os 2 anos, é isso aqui. Daqui a 2 anos é outra história. Nesses 2 anos, o programa é esse que está aqui. Bem, agora nós vamos para a quarta e última pergunta. Que pergunta é a chapa 1. Bom, a pergunta que eu faço à chapa 1, à chapa 2, é insistir nessa questão de que como que a chapa 2, como que a oposição à UFSCar, que sempre criticou a nossa atuação sindical do ponto de vista da relação de que nós somos pró-IFES e saímos da antes, a questão da consulta pós-assembleia, onde a gente discute presencialmente as grandes questões, debate as grandes questões com o próprio Futures, e que nós vamos fazer isso, já começamos a fazer isso na Assembleia no dia 8, quando decidimos por um dia de paralisação, e essa paralisação já estava incluída o repúdio que estava em consonância com os documentos que nós da diretoria da UFSCar publicamos. É a posição da diretoria, mas ainda não é a posição do conjunto dos professores, porque eles serão consultados, nós vamos debater isso com eles nas assembleias, né? Como é que a chapa 2 vê essa questão da consulta, como é que a chapa 2 vê essa questão do voto eletrônico, como que a chapa 2 flexionou e se separou e diz que não reconhece um outro grupo que se opunha permanentemente a todas essas questões, concluindo, como que a chapa 2 vê essa questão de que a adesão dela ao programa que a gente tem defendido e que a gente tem ficado muito feliz da força da UFSCar na sua prática sindical. Bom, na verdade, eu acho que a chapa 1 tinha que responder antes uma questão que é a seguinte: na Assembleia que aprovou as regras para esta eleição, eu, como membro da chapa 2 agora, na época não era, a gente
votado a chapa ainda, mas eu propus que a eleição fosse unicamente por voto eletrônico. E o professor Amarildo, com as suas 174, 179 unidades de procurações, aprovou essa regra esdrúxula que a gente tem, ao mesmo tempo, um voto online e um voto em papel. Ora, relato de pelo menos 3 colegas que foram fiscais da última eleição por uma chapa pública. Ficaram 2 dias para ter 3 dias plantados como fiscais de uma urna para ter 2 votos em papel naquela urna. Ou seja, é um gasto enorme de coisas para, assim, para vocês falarem que defendem o voto online, mas na verdade, na hora H, vocês apresentam 174 procurações para ficar com esse voto esdrúxulo de online e papel. Certo? Então, vocês realmente não defendem exatamente o voto online. Vocês defendem uma coisa meio esquisita, que é uma coisa assim de online, mas não é online na hora que precisa, é online, não é online na hora que precisa. Então, o que a gente defende é o seguinte: existe o estatuto do UFSCar. No estatuto está escrito exatamente o que é preciso ter o voto online. A gente vai cumprir esse estatuto. A gente não pretende mudar isso. As nossas regras de voto online, justamente, a gente quer generalizar isso. E a gente quer generalizar consultas. E justamente essas consultas, que podem ser consultas anteriores a uma assembleia, justamente para a gente poder construir, contra toda a categoria, uma pauta da assembleia, que seja muito mais representativa do que os nossos colegas pensam. É isso que nós pensamos. E quanto à questão de ter gente de um lado, ter gente do outro, é o seguinte: o que a gente propõe é o que está aqui. As pessoas que podiam pensar diferentemente na última eleição se aderiram a isso, que aderiram a esta carta programa. Portanto, a gente não está olhando para o passado, não importa realmente. Por exemplo, eu posso dizer que eu, que era professor da Federal do Progresso, fui uma das pessoas que foi pela construção do PROIFES, certo? E a discussão que a gente teve no nosso grupo falou: olha, o que a gente tem de realidade é o seguinte: esta associação está afiliada ao PROIFES. Por que a gente vai ter que colocar isso em discussão, sendo uma discussão que realmente fica polarizada em torno de uma questão ou não é? Não, nossa questão é o seguinte: a gente tem muito mais coisa para fazer localmente, okay, do que ficar com essas discussões esdrúxulas. Bom, agora a última réplica deste bloco. Pois é que as posições são um pouco esquizofrênicas. Na própria Assembleia, a nossa oposição se dividiu. Nós propusemos o que é equilibrado. O que é equilibrado? Se o professor quer votar eletrônico, está no Japão, está no Rio, ele pode votar. Se gosta de votar presencialmente, ele vota presencialmente. A nossa proposta é absolutamente equilibrada e flexível. Agora, nessa mesma Assembleia, a nossa oposição se dividiu. O professor propôs o voto só eletrônico, o professor Eduardo Pinto, que também é na nossa oposição, propôs o voto só no papel. Eles não conseguiram se entender exatamente, né, como é que seriam as coisas. Da mesma maneira que eles não conseguem se entender, ele está dizendo que a chapa do não tem passado, não, a chapa não tem passado. Ele não consegue se entender quando coloca a professora Marília na chapa. Eu vou ler o que a professora Marília diz, falando por 12 ex-presidentes, todos os grupos deles de oposição. Ela diz o seguinte no encontro de 40 anos. Inicialmente tivemos dúvida para vir aqui na nossa participação, porque tivemos dificuldade em reconhecer como sendo a mesma entidade do fiscal sindical, referido ao PROIFES, do fiscal seção sindical da antes. Mais adiante, ela disse que os 40 anos são uma comemoração que se divide em 26 anos e 14. Sabe que 14, porque não são os 22 dele? 14 porque é a idade do PROIFES. Então, aqui, em nome dos 12 ex-presidentes de todo o grupo de oposição que a gente tem, está absolutamente claro que há uma divisão entre antes e PROIFES e que este grupo de oposição se posiciona a favor da antes. Foi posto aqui. Agora, os colegas vêm, como eles viram que isso perde aqui, eles mudam rapidamente, camaleonicamente, tentam colar da posição que a gente tem, que já viram que ganhou de 550 a 275 aqui, que é a posição. Fundamos o PROIFES, criamos o PROIFES, é óbvio que é importante, tem as discussões locais, são importantíssimas, temos que fazer todas, mas tem discussões nacionais. Se vocês têm a carreira que tem,
é resultado do esforço de todos nós, que foi coordenado e liderado pelo PROEIVS, e que resultou em reestruturação da carreira, que agora em agosto, início de setembro, vai resultar num aumento, mesmo em pleno governo, nesse governo que em nós, para todos nós. Então, é isso que a gente quer dizer. Tem uma grande divisão entre os colegas, eles adotaram de chapa as mesmas propostas que a gente para tentar se livrar da derrota que é aderir às posições contrárias às nossas. Bem, terminado o terceiro bloco, o quarto, agora nós vamos fazer as perguntas que fizerem a plateia. Tem pergunta, professor? Não? Nós vamos fazer como na de ontem. A gente vai dar um intervalinho para, se vocês quiserem perguntar, as caixas estão aqui. A chapa 1 e chapa 2. Vocês podem elaborar a pergunta e colocar na caixinha. Depois a gente faz a pergunta aqui para a chapa. Obrigada. Bom, então, só para informar, nós temos 3 perguntas para a chapa 1 e 2 perguntas para a chapa 2. Então, de acordo com o que a gente havia estabelecido, vão ter 2 perguntas para cada chapa, tá bom? Serão sorteadas aqui. Por uma questão de isonomia. Por uma questão de isonomia. Não, deixa elas. Para a questão de sorteio, eu faço as duas, tá? Eu vou pedir para você sortear agora quem começa. Tá bom. Quem vai receber a primeira pergunta. Isso. Então, a primeira pergunta é para a chapa 1. Gente, ontem nós combinamos, se eu não desse conta da leitura, eu ia pedir para a pessoa que assinou, tá? Se ficar longe, talvez eu peça para tá? Pode ser. Pode ser. Isso. Tá. Ele vai tirar, já é para a chapa 1, já vai tirar. Quer que eu tire? Então, Não, só dúvida. Ele vai tirar. Depois você me dá aqui só para controlar. a pergunta da chapa 1, a primeira pergunta, é a pergunta da Sueli da Silva. Eu vou levar lá para a Sueli da Silva e ela vai ler a pergunta. E aí, são 3 minutos de resposta para a chapa 1, 2 minutos de comentário para a chapa 2. Eu queria Não, perguntar leia aí, leia. Tem que ler para mim. Depois você me devolve. para a chapa 1, se nós vamos continuar, se a gente ganhar, né, com as questões culturais, teatro, filme, e como ficam os campos nessas atividades. Obrigado. Para quem não conhece, a professora Sueli é do Departamento de Letras da Universidade do Campus de São Carlos. Acho que vou passar isso. E ele tem que... Desculpa. Eu vou zerar o seu tempo, Maria. Tá bom. Bom, eu estava dizendo que, para quem não conhece, a professora Sueli é do Departamento de Letras do Campus de São Carlos e é candidata a vice-presidente da nossa chapa, né? Então, Sueli, é o seguinte, a gente tem feito um esforço muito grande para conseguir desenvolver as atividades locais, culturais, políticas, em todos os outros campos, porque nós somos 4. Ainda há uma concentração dessas atividades locais, culturais, de palestras, de debates, de cursos em São Carlos. Mas a gente tem feito um esforço muito grande vamos assim dizer, de rodar essas atividades no interior. O que acontece às vezes na prática? Acontece que a gente consegue acertar uma pessoa que ela fala, eu só posso ir em uma das cidades. Então, eu só posso ir em São Carlos. Ou eu só posso ir em Sorocaba. E sempre os aeroportos pesam um pouco. E a gente sempre tenta batalhar de fazer isso. Por exemplo, uma das atividades que nós conseguimos um êxito muito legal, foi muito bom, foi muito boa, porque eu acompanhei em todos os 4, às vezes nem sempre acompanho os 4, foi quando o professor Rolim veio aqui em São Carlos, na Federal de São Carlos, a convite da UFSCar, para discutir a reforma da Previdência e o FUNPRESC. Então, o Rolim esteve aqui nesse palco, discutindo o FUNPRESC, o que significaria para essa nova geração de professores que entraram na universidade aderir ou não esse fundo. Né? Então, por exemplo, esse debate foi feito aqui nesse teatro, nesse lugar aqui onde eu estou.
o professor Rolim fez uma ampla e muito competente discussão sobre o FUNPESP. Mas nem sempre nós conseguimos fazer isso. Além disso, nós tínhamos uma outra prioridade, que era conseguir que a Lagoa dos Silos tivesse uma sede. Vocês sabem, a Lagoa é o campus mais novo da UFSCar, fica a quase 4 horas de viagem, um pouquinho mais, de São Carlos. Tem uma pequena comunidade de professores ainda, que não chega nem a 70, são 65, se minha memória não está falha, e não tinha uma sede do sindicato. Então nós fizemos um esforço muito grande nessa gestão de construirmos a sede. Agora os companheiros da Chapa 2 estiveram ontem, nós estivemos juntos ontem no debate da Lagoa, fomos à sede, fizemos lá um pequeno comes e bebes depois do debate e tal. Então a sede está uma beleza, é uma réplica da sede de Sorocaba, e custou qualquer coisa em torno de R$500 mil. Então a gente tem feito essa atividade, porque qual era a tarefa do Mirum nossa? Que todas as sedes, todos os campos tivessem uma sede do sindicato. Agora fechamos essa meta. E agora um grande esforço que nós vamos fazer é de tentar equilibrar o máximo possível, porque a gente esbarra em condições objetivas, né, de que as atividades culturais, as atividades políticas, a gente consiga fazer nos 4 campos. Vou dar o último exemplo. Tá. Depois eu volto e falo do último exemplo, que eu acho que vale a pena falar. Dentro da nossa proposta de democratizar o acesso dos professores à do FSCar, eu acho que essa pergunta da Sueli foi muito boa. Porque nós temos uma proposta de eleger a pessoa do campus aqui que vai representar junto ao sindicato e que vai poder, essa pessoa, numa relação democrática, consultar os companheiros para saber quais são as necessidades. Eu passei lá na sala e vi que tem uma lista de 3, 4 convênios. Uma com uma escola de inglês, outra... São 3 convênios. Nós pretendemos que o campus defina quais são as suas necessidades e, a partir daí, o campus vai escolher o que ele quer. Nós pagamos, o sindicato arrecada por ano, R$2.300.000. Cada professor paga, em média, R$2.300 de mensalidade do sindicato. É muito pouco para ter direito a um cafezinho. Nós entendemos que Araras, por exemplo, pode fazer atividade aqui ou alugar uma casa no centro, onde os professores entenderem que é mais fácil, que é melhor, para ter um espaço equipado para praticar atividades físicas, para praticar yoga, para praticar pilates, para que os professores possam ter atividades culturais, que pode ser aqui ou pode ser uma casa alugada na cidade. Com R$2.300 que cada professor paga por ano para ter direito a apenas um cafezinho, é possível que tenhamos no campus, independente de ser aqui ou na cidade, um lugar que os professores possam se encontrar, possam se reunir, possam se descontrair, possam fazer outras atividades. É nesse sentido que eu entendo que essas atividades culturais são fundamentais e faz parte das nossas propostas de discussão, das nossas propostas de execução das atividades culturais. Aliás, nós temos um grupo, um comitê que vai discutir atividades culturais, justamente para que a gente possa atender a essas necessidades dos campos. Agora nós vamos para a primeira pergunta para a Chapa 2. A pergunta é da Thaís. Vou levar o microfone para a Thaís e depois vou devolver a mesa. Eu pude participar de todos os debates, ontem e hoje, e eu tenho visto se repetir a mesma fala, né, do que de culpabilizar a chapa ou a situação de um esvaziamento nas assembleias ou na falta de mobilização dos professores. Na minha análise na conjuntura, para mim isso é um fenômeno nacional. Onde eu vou, todos os sindicatos têm uma inércia e um enfraquecimento da noção do ser coletivo. Então eu quero saber como que a Chapa 2 realizará esse milagre da mobilização.
Bom, obrigado pela pergunta, Thaís. O que a gente coloca aqui na nossa carta, a gente quer justamente uma nova ideia de sindicato em termos de uma estrutura horizontal. E o que a gente propõe como participação é justamente como que a gente vai trazer o professor para participar mais. É justamente estar no dia a dia e mostrar que o sindicato pode participar do dia a dia do professor. Coisas simples, do tipo assim, o exemplo que a gente deu agora há pouco, a questão da portaria de afastamento, essas coisas. Mas uma coisa simples do tipo, uma sala insalubre. Isso aí, às vezes, o professor reclama com a administração, reclama com aquilo, o sindicato tem que estar lá presente. Então, alguma coisa que a gente tem que informar os professores, que eles podem procurar o sindicato e podem lutar junto com o sindicato para tratar desses assuntos locais, coisas que a gente pode fazer tranquilamente com os nossos comitês que a gente está querendo fazer. Não se trata de um milagre, justamente a questão é conseguir a participação no dia a dia, participando do dia a dia dos professores. Esse é o nosso, como a gente entende, poder trazer o professor. Outra coisa diz respeito a justamente essas consultas que a gente quer fazer, né, em que, a partir dessas consultas, a gente entender, e os professores entenderem também, que eles participam da vida do sindicato, porque atualmente a ideia é que não parece que participam. Parece que o sindicato está lá, ok, eu tenho meu café, tenho meu plano de saúde, mas as outras coisas, assim, de repente, uma assembleia eu posso ir ou não, né? Mas coisas que a gente pode participar em termos do que, nesse dia a dia, ou seja, você trazer o professor e mostrar que o sindicato é mais do que só esse clube de vantagem que a gente tem. Bom, Thaís, só começar aqui, a nossa chapa que não conhece as coisas, né? Como tem um GT de gênero, sobre o qual a Maria já falou que fez reuniões importantíssimas aqui, os colegas não conseguiram descobrir. Estava cheio, teve repercussão na cidade, repercussão nacional, mas eles não souberam. Agora, em termos de milagre, eles não vão conseguir fazer, porque é difícil alguém convencer os outros a se mobilizar se eles próprios não se mobilizam. Nós temos inúmeras reuniões, o professor não sabe, as consultas aqui, elas não são consultas, são consultas supervisas. Quando foi da assinatura do acordo, esse que gerou a estruturação de carreira, 700 pessoas votaram. Aí só fazer uma correção, o professor erra sempre nesse número, a arrecadação é 2.300.000, professor, mas não somos 1.000 pessoas, o senhor divide por 1.000, dá 2.300 cada um, não somos. Para vocês saberem, nós já somos 1.400 associados, porque a DUFSCar tem um dos maiores índices de filiação que existe no Brasil, né? E veja só, essa participação ela é fundamental, mas ela é fundamental se a gente consegue também chegar até as pessoas. Se depender da professora Marília, que é a tesoureira de vocês, eu cito só a gestão dela de 1998, só pegar esse número de 2.300.000 aqui. A professora Marília, em 1998, ela repassou para antes 26% do orçamento e gastou em viagens 29% do orçamento, dá 56%. Se isso fosse na nossa arrecadação de hoje, dos 2.300.000, ela teria gasto 1.300.000 entre repasse e viagens, que foram basicamente só dela. Nós, ao contrário, fazemos isso. Se a gente tem a sede aqui, se a gente tem as outras sedes todas, é porque a gente não gasta o dinheiro dessa maneira. Nós gastamos 10% em viagens e 8% em arrecadação, 18% e não 56%. E é por isso que, na hora que a professora Marília, que não está aqui, mas está na chapa deles, fala da questão das construções, 1 minuto, eu não consigo chegar daqui. Bom, tá bom, então eu paro aqui. Sobre o outro é que não se vê. Agora nós temos uma pergunta para cada um. Isso. Mais fácil falando. Agora começamos a segunda e última rodada de perguntas. Pergunta primeiro para a chapa 1. Pergunta do professor Jerônimo. Vou levar aí para você, Jerônimo.
fazer essa pergunta que eu direciono a chapa 1, mas a chapa 2 também pode responder, né? Acho que vai responder. Eu só gostaria de saber se o sindicato, em termos de sindicato, em termos de chapa, o que na verdade ele tem defendido dentro do fiscal da minha carreira. Né? Você tem defendido a minha carreira docente, é por isso que eu estou afiliado ao sindicato, ou algum interesse político ou ideologia? Requeto. Jerônimo, a sua pergunta é ótima. Da onde nós partimos? Qual é a nossa concepção de sindicato e de luta sindical? Em primeiro lugar, o sindicato não deve ser uma corrente de transmissão de nenhum partido político. Não deve ser corrente de transmissão da reitoria, como já foi no passado. Não deve ser corrente de transmissão da igreja. Não deve ser corrente de transmissão do Estado. O sindicato é uma entidade representativa de luta dos professores. Ele tem que ser independente, autônomo e democrático. Sabe por que ele tem que reunir essas três características? Porque a nossa categoria é plural. A nossa categoria tem um conjunto de manifestações ideológicas e políticas, tá? Que todas elas devem ser respeitadas e, portanto, você não pode filiar o sindicato a uma única posição política, você não pode atrelar o sindicato a uma única posição política. Então o sindicato é independente. Agora, o que nos une enquanto categoria? Não é a minha filiação partidária, não é a sua crença religiosa, não é a sua opção por essa ou por aquela visão de mundo. O que nos une é o mundo do trabalho no qual nós estamos inseridos. E esse mundo do trabalho, que é inerente à universidade, ele tem uma especificidade que difere muito do conjunto dos outros trabalhadores, porque nós trabalhamos fundamentalmente no mundo das ideias. Nós produzimos ideias na expressão científica, na expressão cultural. Nós reproduzimos os pensamentos clássicos historicamente acumulados pela humanidade. Pensa, por exemplo, na minha área, que é de humanas, eu adoro explicar isso para os meus alunos na pós-graduação, no livro 2 da República do Platão, naquela discussão que o Sócrates tem com os sofistas sobre o conceito de virtude. Essa é uma natureza do meu trabalho. Agora, para que eu possa realizar plenamente a dissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, eu preciso de ter uma carreira que me permita, inclusive, projetar de baixo para cima, numa perspectiva, vamos assim dizer, de todos os méritos que eu adquiri com as minhas produções, com a capacidade que eu tenho de formar mestres e doutores, e essas questões todas. E a nossa carreira prestigia muito essa questão. E a segunda inerente à carreira é os salários. Então, a carreira que nós temos hoje, que permite você chegar a professor titular, independente se vai ter vaga ou não, pelo seu mérito, pela capacidade que você tem de fazer a indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão, é uma carreira que nasceu dentro da DUFSCar. A DUFSCar tem orgulho disso. Nós levamos essa proposta do professor associado, do professor titular, com o PROIPES. Fizemos uma ampla discussão com o PROIPES, conseguimos bater o martelo em cima dessa proposta, fomos negociar com o governo e conseguimos o governo. Tivemos uma oposição, a ANDES se opôs radicalmente contra. A chapa 2, os dois sabem explicar muito bem porque a ANDES é contra. Só um comentário, eu termino e depois que eu respondo. Também não estou preocupado com isso. A nossa proposta é uma proposta de discussão da carreira, das condições de trabalho, da questão do salário do professor. Talvez o Gil saiba porque a ANDES é contra, porque ele nega, a todo momento ele cita a questão da gestão da Marília, mas ele esquece que ele era vice da Marília quando a Marília era presidente. Essa questão é fundamental, eles faziam juntos. A Marília era presidente, ele era vice. Assim como tentam ligar a gente a uma série de questões que eles fazem muito melhor. O Gil foi pró-reitor do UFSCar. Então, dizer que a gente... Outra questão, a questão de ser correia de transmissão. Vocês sabem por que o sindicato se afastou da categoria? Por que o Edinaldo é diretor da FAI? Quem é o Edinaldo? Vocês sabem quantas gestões o Edinaldo fez parte?
e era diretor na última gestão, essas questões precisam ficar claras, porque as pessoas começam a fazer o que eu chamei de fake news, que eles ficam bravos, que são essas questões de disseminar uma série de ideias como se não fizesse parte dela. Nós estamos propondo um sindicato que tenha uma participação efetiva dos professores, sindicato que defenda a carreira dos professores, que defenda o salário dos professores, que defenda as condições de trabalho dos professores. Isso é fundamental. Portanto, a questão da pessoa estar ligada a um ou outro partido político não é problema. Nós temos sim um professor da chapa, o professor Bernardo, que é ligado ao PT. Pergunta para eles quais deles são ligados e a que partidos. Nós fizemos essa pergunta, eles não responderam. Tá? Essa questão de que a do fiscal foi responsável pela carreira, o Proifes foi responsável por essa discussão, que ela melhora muito o salário de quem está como associado e depois chega a titular. Mantém a questão do adjunto, mas teve problemas no início. O pessoal, quando inicia o salário mais baixo, eles não dizem. Tem outras questões. Se vocês quiserem entender como saiu essa proposta, a Folha tem algumas notícias que depois a gente pode ver. Obrigada. Tem mais uma, né, professor? Isso. É para dois. Agora é a última pergunta desse bloco, pergunta dirigida para a chapa 2. É a única pergunta que temos aqui. É a pergunta de... Professor, espera lá. Vamos pôr, da chapa 1 só tem uma. Não, Já foi duas. Tem dois aqui, ó. Tem dois. Não, mas é porque deve estar Então colocado. tem mais uma. Teve da Sônia e teve a dele. Isso, mas agora é para a chapa 1. Não, a última pergunta para... Foi só... Chapa 2 responde, chapa 1 comenta. A Sônia não fez para a chapa 1? Sim. Então, no bloquinho da chapa 1 só tem uma pergunta, que veio a 2 agora. Não, ele acabou de fazer com o colega. Ele fez para um, Tem chegou. duas aqui, ó. Não, duas. Desculpa, ele fez para a chapa 1, tá certo. Tá certo. Tá certo. Desculpa. Pergunta de Fernanda ou Fernando Sala? Fernando. Então, pergunta do Fernando para a chapa 2, que responde em 3 minutos. Comentário da chapa 1 em 2 minutos. Boa tarde a todos. Eu parabenizo aos membros da chapa 1 e chapa 2 pelas exposições das ideias. Queria parabenizar a pergunta do Jerônimo. Acho que é uma pergunta muito pertinente que leve para os demais debates. Minha pergunta para a chapa 2 é o seguinte. Luiz comentou bastante aqui sobre ser uma chapa verdadeiramente democrática, né? Porém, vocês não têm um representante do centro. Eu sei que você já deu a sua resposta, que a ideia é, após a eleição, caso vençam, né, fazer uma escolha representativa através de uma eleição, né? A pergunta é, será que isso é ser verdadeiramente democrático? Porque deixa uma questão, e se não tiver representante? E se nenhum docente aqui do centro quiser participar? Porque eu não sei os motivos pelo qual vocês não tiveram representante, mas se isso acontecer, como é que vocês teriam um representante aqui no centro? Obrigado, Fernando. Obrigado pela pergunta. Bom, a gente pensa o seguinte: se por acaso a gente foi eleito e houver uma reunião aqui, o senhor foi escolhido, e o senhor aceitar, o senhor vai ser representante do campus. Então, a gente tem pelo menos uma pessoa aqui que já se dispôs a ser representante do campus. Certo? Então, pelo menos uma pessoa tem. Eu duvido muito, pelo que a gente teve aqui visitando a semana passada, a gente conversou com várias pessoas, eu duvido muito que não tivesse nenhum representante. E isso acho que em todos os outros, porque é da nossa natureza de docentes querer dar palpite no nosso trabalho. Então eu duvido muito que isso acontecesse. Caso isso realmente acontecesse, do tipo, olha, ninguém pode e tal, infelizmente o que a gente pode fazer é talvez convidar alguém, poderia ser o senhor mesmo, já se dispôs, se os outros, se não houver nenhum representante eleito, a gente poderia convidar alguém para ser representante. Acho que isso aí, eu duvido muito
não haja ninguém que queira ser representante. No nosso caso, que a gente estava na discussão, quando a gente foi montar a chapa, a gente estava na discussão justamente quem convidar, e a gente notou o seguinte: olha, a gente conhece algumas pessoas de um lugar ou do outro, mas quando a gente foi olhar o estatuto, a gente notou que o estatuto prevê que são eleitos unicamente os 6 membros da diretoria, e que esses membros da diretoria é que escolhem os representantes de cada campus que não esteja representado na diretoria. Por exemplo, atualmente tem um diretor do campus de São Carlos. É uma coisa que não seria necessário justamente porque a diretoria toda do campus de São Carlos. A gente não teria isso como problema. Mas o que a gente tem, então, é que dentro de cada campus, a gente acha muito mais interessante vir, conversar e ver e ter alguém que seja realmente um representante do campus na diretoria, do que um representante eleito junto com a chapa. Por exemplo, pode ser que uma chapa seja eleita por maioria, mas num determinado campus não tendo um voto. Isso pode acontecer. Esse representante da chapa, eleito com a chapa, seria realmente um representante do campus? Para mim, não. Acho que seria muito melhor a gente ter um representante eleito dentro do espírito das pessoas aqui. O que eu pude notar, eu não fui à Lagoa do Sino, mas eu vi que existem coisas específicas de cada campus. Né? E essas coisas específicas de cada campus, muitas vezes a gente só pode entender quando a gente vai conversar com as pessoas naquele lugar. Muito bem. Bom, essa pergunta foi muito boa, Fernando, porque eu também concordo com você. Eu acho que é muito mais democrático, né? Você submeter o nome das pessoas, e o nome das pessoas, o Fernando se dispôs a trabalhar conosco. Não é claro que quando uma pessoa se dispõe a trabalhar com determinada equipe, ela se dispõe a trabalhar e representar um campus em qualquer circunstância, com qualquer equipe. A mesma coisa vale para a eleição de reitor. Quando uma pessoa se apresenta para o reitor, ele apresenta a sua equipe, aquele coletivo. A gente não tem uma ideia de individual. A equipe é coletiva, o reitor vai falar quem é o vice-reitor, vai falar quem é o pró-reitor, e essa equipe que é eleita tem uma proposta. Então, a proposta dos colegas de apresentar só o núcleo central, sem integrar esse núcleo central, como era facultativo, agora não é obrigatório. Por que não é obrigatório? Nós modificamos o estatuto. Essa questão, inclusive, foi polêmica. Nós modificamos o estatuto de maneira que não seja possível você inviabilizar uma chapa por conta do fato de que ela não tem, por exemplo, em Lagoa do Sino, tem 20, 30 pessoas, não tem uma pessoa lá. Então é facultativo. Agora, é importante que seja de cada pessoa, porque o processo eleitoral democrático fortalece muito mais o representante do que de outra forma. Em relação à carreira, o início da carreira, os professores agora entram como professor adjunto no início da carreira, não exatamente lá em cima como adjunto 1, porque é uma questão condicional. A Constituição obriga que qualquer mudança, o professor, qualquer servidor, ele tem que entrar no início da carreira. Então, isso é uma consequência da Constituição, não tem nada a ver com a do fiscal nem com o PROEIPS. Por último, eu só queria dizer o seguinte: é muito complicado colocações como o professor fez, falar em fake news, coisas assim. A gente está no debate, precisa ter compostura. Nós estamos debatendo entre professores. A gente tem demonstrado aqui o maior respeito a todos. Então, não é razoável que nas suas falas os professores venham tentar diminuir os adversários dessa maneira um pouco elegante. Só queria observar isso. Obrigado. Bom, sobrou até um tempinho, né, professor? Não? Deu? Tá bom. Então tá. Então agora a gente vai para o quarto e último bloco, que são as considerações finais. Então, como o professor Amarílio começou, ele termina. Então agora será a chapa 2. 5 minutos. Bom, gostaria de agradecer a oportunidade, dizer que foi muito bom conversar com vocês e dizer para vocês o seguinte: se nós ganharmos, nós vamos fazer com que o sindicato realmente se democratize, vamos ouvir o pessoal aqui, viremos aqui, não só para discutir uma ou outra coisa, mas viremos aqui para discutir as necessidades. A gente sabe que grande parte do campus tem trabalho noturno,
talvez seja interessante pensar no funcionamento do sindicato no período da noite. É importante pensar na questão, pegando o nosso programa, não só na organização sindical, na transparência que é fundamental, na questão das prestações de conta, nas questões de carreira, na questão da organização, mas pensar também nessas questões sociais, culturais, na organização, discussões, algumas coisas que nós podemos pensar. Pensar também a questão de convênios, nós temos muito poucos convênios aqui, então aumentar a quantidade de convênios é fundamental. Temos uma funcionária aqui que o pessoal adora, que ela é muito bem quista pelo pessoal aqui, e se o pessoal gosta muito dela, poderia, em conversa com ela, também verificar essa possibilidade dela, ver se ela pode ficar à noite, se não puder, contratar mais uma para ajudar ela às noites, e as duas juntas ampliar essa questão do trabalho, do convênio, ver essa questão da possibilidade de uma casa na cidade. Na verdade, a questão do pagamento, em média, dos associados, o associado paga em torno de R$ 2.400 por ano. Se não é esse o do início de carreira, de quem está no final, associado 3, associado 4, titular, paga mais do que isso. Então, esse pessoal teria, o aposentado, teria que ter direito a um espaço de lazer, a um espaço de sociabilidade, a um espaço cultural, e que pode ser ou não aqui dentro, pode ser também lá fora. Então, pensamos nessa questão do uso do sindicato à noite, porque os professores que trabalham à noite aqui têm necessidades desses encontros. A questão da segurança, nós sabemos, nos disseram que aqui não tem problema de segurança, mas a gente sabe que em alguns lugares tem problema de segurança, de integridade, o sindicato tem que cuidar disso. Problemas de acessibilidade de alunos, de professores, parece que não é problema do sindicato, mas é. Se o aluno não tem acessibilidade, se a universidade não oferece as condições fundamentais de acessibilidade, o sindicato tem que gestionar a reitoria para resolver esses problemas. Esse é um problema que o sindicato tem que resolver. A questão dos aposentados é fundamental. A gente pensar nas pessoas que muito contribuíram com a vida da UFSCar, muito contribuíram com o sindicato e que agora teriam que ter alguns espaços para usufruir daquilo que contribuem e que contribuíram ao longo da vida. A questão da saúde física e mental, esse parece que é um problema de todos os campos. E nós temos essa discussão, sim. Aliás, a nossa vice-presidente é do CCBS. Tem um bom trabalho nessa questão da saúde. E pode, não só ela, mas formar um grupo no sentido de criar essas condições para cuidar da saúde física e mental. Isso já tem um grupo em São Carlos, sim. Tem um grupo que não é do sindicato. É a própria universidade que tem um grupo que discute saúde física e mental, e que o professor, um dos professores que coordena esse grupo, é o professor Eduardo Pinto e Silva, que, se nos apoiar, se quiser votar conosco, é muito bem-vindo. Nunca neguei, ou nunca negamos, ou nunca recusamos o voto de quem quer que seja. O Eduardo é muito bem-vindo. Quem não quer o voto dele, a chapa 1, não tem problema. Aliás, pelo que foi dito ontem nos discursos, eu acabei achando que o Marília ia votar em mim, pelo que ele falou da chapa lá em Sorocaba. Parece que ele estava falando de ideia, mas eu achei que ele fosse votar na gente. Temos também a questão que não podemos perder de vista, que é a questão da luta e mobilização. Luta e mobilização é o papel fundamental do sindicato. O sindicato não sobrevive sem lutar, sem mobilizar a categoria, e mobilizar principalmente nas questões econômicas, nas questões das condições de trabalho, nas questões da vida do professor. Muito obrigado. Agora, os últimos 5 minutos da chapa. Bom, me despeço de todos, agradeço a paciência, a generosidade de ficarmos conosco
para ver esse debate entre a chapa 1 e a chapa 2, mostrando a força do nosso sindicato. Quase 1h30 de debates, né? Então eu quero agradecer o campus de Araras por essa acolhida na figura do Fernando Salas. Acho que é uma questão extremamente democrática a nossa chapa apresentar a candidatura da nossa representação aqui, submetê-la ao voto de todos os colegas. Eu acho que o processo eleitoral da DUSCAR é a instância mais democrática de decisões do sindicato, porque decide o rumo e a concepção. Se a chapa 2 ganha é uma posição, e se a chapa 1 ganha é outra posição, apesar da adesão que eles fizeram ao nosso programa, mas foi uma adesão tímida, uma adesão envergonhada, né, porque não assumem com radicalidade as propostas que nós defendemos, eles ficam a meio caminho delas apenas. Aí eu teria que lamentar essa postura ainda da chapa 2. Eu acho que a chapa 2 tinha que fazer uma adesão, da chapa 2 ter uma adesão mais próxima ainda da nossa carta programa, né? E quem sabe nas próximas eleições nós possamos até discutir até onde podemos ir, discutir ambas as chapas, viu? Até a adesão que vocês podem fazer completamente a nossa carta programa. Então, eu queria me despedir aqui e dizer que a questão que está posta com a nossa representação aqui, o Fernando Salas, né, é uma das representações que a gente tem um grande orgulho de termos o Fernando Salas conosco, uma pessoa que tem uma trajetória acadêmica de defesa da universidade pública, e nós temos certeza que o Fernando vai desenvolver um grande papel aqui de poder desenvolver todas as atividades, cuidar, zelar e decidir os rumos dos sindicatos, não só aqui em Araras, mas a DUSCAR no seu conjunto. O Fernando Salas é uma pessoa muito dedicada, que vai ser capaz de fazer todas as consultas necessárias para atender todas as demandas específicas que nós temos, que são inerentes apenas ao campus de Araras, né? Por exemplo, temos discutido com o Fernando uma ampliação da nossa sede, né? Essa sede, ela não teve um projeto original, aquele quiosque, depois o pessoal reclamava muito, aí a gente fechou o quiosque, mas o Fernando tem dito, olha Marinho, talvez nós ampliássemos a nossa sede, pudéssemos ter uma cozinha semi-industrial e pudéssemos desenvolver aqui um pequeno restaurante de demandas induzidas. Então, por exemplo, aqueles professores que por acaso quisessem fazer suas refeições aqui, seja na hora do almoço, seja no jantar, pudesse avisar a disponibilidade dessa cozinha, e essas refeições seriam fornecidas por demandas induzidas a cada dia, dado o fato de que nem todo mundo frequenta o campus com a mesma intensidade, como por exemplo a gente tem o caso específico de São Carlos, como a gente tem o caso específico de Sorocaba. Então, um projeto que o Fernando está discutindo com a chapa, e que caso a gente ganhe, nós vamos fazer uma ampla consulta a todos os colegas de Sorocaba, vai ser essa: ampliação da sede, uma cozinha semi-industrial, e vemos essa questão de podermos oferecer a refeições, seja no almoço, seja no jantar, por demandas induzidas, que aí a gente criaria um mecanismo interno de consulta diária a todos os professores, né? Os professores poderiam dizer, hoje eu almoço no restaurante, hoje eu janto no restaurante, e de tal forma que a pessoa que assumiria a responsabilidade num convênio com a gente, com um contrato, tudo especificado, essa tarefa, pudesse fazer essa demanda, porque o Fernando tem dito para nós que às vezes o que tem de opção é o restaurante universitário, e que nem sempre é possível que os professores frequentem ativamente o restaurante. Então, portanto, a DUSCAR também ofereceria essa opção. Então, eu quero me despedir de vocês dizendo que, caso nós sejamos vencedores e merecemos o voto de vocês, por uma questão de tradição, porque nós honramos a nossa história, e a nossa história nos é cara, a gente não passa uma borracha da história, né? E também a nossa identidade sindical, a gente não tem uma posição camaleônica, que uma hora defende uma coisa e outra hora defende outra. Nossas posições históricas sempre foram aquelas as mais coerentes possíveis, do ponto de vista, mesmo com as críticas que temos sistematicamente recebidos, né?
Nós imaginamos, concluindo, que com o Fernando nós vamos estar muito bem representados e o Fernando está submetendo o nome dele, a nossa chapa aqui do Fernando, ao escrutínio de extensão mais democrática da UFSCar, que é o momento das eleições que decide o seu futuro. Bom, quero agradecer a todos vocês, agradecer a chapa 2, agradecer a chapa 1, agradecer ao professor Wilson, né, belíssimo companheiro aqui da comissão eleitoral, que está desempenhando um papel maravilhoso. Muito obrigada, e até a próxima, que será tarde.